Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da LL Investimentos e hoje eu vou falar sobre os ciclos do mercado, como entender eles e como usar esse conhecimento para ter investimentos de maior qualidade. E antes do vídeo começar eu vou precisar ficar a caráter, então um momento por favor. Agora sim gente, bora pro vídeo. Gente, o que eu quero falar quando eu digo ciclos do mercado? É basicamente sobre os altos e baixos do mercado financeiro. Eles sempre vão existir e normalmente ele é associado a algum impacto externo, alguma notícia externa impactante. Então o próprio coronavírus é um grande exemplo disso. Você vê que o mercado estava num movimento crescente, expandindo, e saiu essa notícia externa que impactou todo o mercado. Todo o mercado ele deslanchou, foi para baixo e a galera ansiosa não sabia se devia investir naquele momento. Muita gente tirando dinheiro que estava aplicado, que estava investido. E, gente, as pessoas fazem isso por simples desconhecimento. Porque o mercado ele é natural, de tempos em tempos acontece isso, acontece uma crise, algum efeito externo que impacta todo o mercado. E o que eu quero falar para vocês é que normalmente um movimento de declínio muito expressivo, como foi o caso do corona. Então, por exemplo, o corona foi declarado como uma pandemia. E, em alguns dias o mercado caiu, estava em 105 mil, o mercado foi para 64 mil. Então, esse tipo de queda expressiva, ela acontece o tempo inteiro e a gente tem que saber como lidar nesses momentos, para não ficar ansioso, para a ansiedade não fazer a gente tomar decisões erradas. E, gente, o que acontece? Sempre que o mercado tem esse declínio expressivo, normalmente, em alguns poucos dias, em 5 dias do ano, assim, o mercado ele recupera todo esse movimento. Então, é lógico que o mercado foi a 64 mil. Ele não foi a 120 mil direto, em 5 dias, logo depois que caiu. Mas o que eu quero dizer é, vamos supor que você tenha o dinheiro investido. Aí você estava comprado em um monte de empresas, você tinha sua carteira lá bonitona. E, aí teve o Covid, você não sabia o que fazer, você não sabia se você tinha que tirar o dinheiro, se você tinha que colocar mais e tal. Esse tipo de ansiedade que acontece, muitas vezes a gente não sabe lidar por falta de conhecimento. Porque a verdade é que, da mesma forma que o mercado ele cai expressivamente por conta de uma notícia relevante, ele sobe rapidamente por conta de uma notícia relevante. E existe um estudo que o Tony Robbins fez, que ele pegou mais de 100 anos do mercado americano, e ele viu que logo depois de uma crise, normalmente 1 e 2 semanas, tem um crescimento expressivo, tem um crescimento que normalmente abala toda a queda que teve antes. Então, o próprio exemplo no nosso mercado mesmo é perfeito. O mercado ele foi a 64 mil, passaram algumas semanas, alguns meses, o mercado estava rompendo o máximo, o mercado estava acima, quase chegando nos 120 mil. Então, o que eu quero falar para vocês é que é muito necessária essa visão de longo prazo, essa mentalidade de longo prazo. Porque você só tem prejuízo no mercado financeiro quando você realiza ele. E o que eu quero dizer? Se você está comprado a 100 mil no índice Bovespa e o mercado vai a 80 mil, 70 mil, 60 mil, você não tem prejuízo nenhum até esse momento. Agora, se você está comprado, aí você vende a sua posição, aí sim você realiza o prejuízo, aí você tem o prejuízo de fato. E no mundo dos investimentos, normalmente a pessoa que está começando, acontece isso demais mesmo, porque ela sente que está tendo um prejuízo, que ela está perdendo dinheiro e ela vai e vende. E normalmente ela compra no topo e vende na mínima.
Então, logo depois que ela realiza o prejuízo dela, o mercado volta a subir. E isso porque a tendência primordial do mercado ela é altista. Os empreendimentos que são envolvidos pelo Ibovespa, por exemplo, a qualidade de cada empresa que está lá, de produtos, serviços que eles estão distribuindo, a tendência é só melhorar. A tendência é criarem soluções inovadoras. E o mercado ele tem essa tendência natural altista. O que eu quero falar para você é, se você for investir, não fica preso no curto, médio prazo. Você tem que pensar no longo prazo. Mesmo que no curto ou no médio você tenha algum tipo de prejuízo, seus investimentos estejam caindo, no longo prazo, se você sabe escolher uma empresa com bons fundamentos, no longo prazo é quase que certeza que vai valorizar aquele empreendimento, aquela ação, aquele fundo. Então, o que a gente precisa é sempre ter essa visão. Por mais que agora esteja caindo, aí você vai lá e analisa a empresa. Você analisa os ativos dela, os passivos dela, o lucro líquido dela, o ROI que ela está tendo. Você vai olhando alguns indicadores e caso a empresa seja realmente uma empresa de bons fundamentos, não tem por que tirar seu investimento de lá. Então, se o fundamento da empresa, se os dados que ela está passando pelo balanço patrimonial dela está sendo algo de crescimento, algo de expansão, por mais que venha uma notícia externa igual o corona e abale todo o mercado, se uma empresa tem bons fundamentos, cara, ela vai voltar, ela vai crescer mais e a tendência é, normalmente, quando tá caindo, a galera vende. É o famoso efeito manada. E existe uma frase interessantíssima do Warren Buffett que ele fala, cara, as pessoas não pacientes, elas perdem para as pessoas pacientes. As pessoas que não são pacientes, quando o mercado está caindo, elas estão pessimistas, elas acham que o mercado vai despencar, então o que elas fazem? Elas vendem mais e mais e mais e mais. E o Warren Buffett ele pensa na exata contrária direção disso. Enquanto a galera está tirando dinheiro do mercado, ele olha todas as empresas e ele vê, cara, essas empresas estão com um preço de mercado abaixo do valor que ela tem. Então, ela tem excelentes fundamentos, excelentes indicadores. Por mais que o preço dela de mercado esteja baixo, agora é o momento de comprar, porque é um momento de promoção que o próprio mercado ele acaba fazendo naturalmente. Então, essa não vai ser a última crise. Não foi a primeira também. O mercado ele é natural, ele passa por esses ciclos e quem sobrevive é quem é mais paciente, quem joga o jogo de longo prazo. E é isso que eu quero falar para vocês. Mais importante do que vender quando está caindo é comprar quando está caindo. Em vez de vender quando está caindo, elas deviam pensar, cara, tá barato, vai subir pra caramba, vou comprar mais. E não é isso que as pessoas fazem. Normalmente elas vendem porque elas têm medo. E novamente, o medo é resultado de desconhecimento, de não entender determinado assunto, aí você fica com medo, é natural. E, gente, agora eu quero passar para a parte prática. O que a gente pode fazer na prática que pode realmente fazer com que a gente tenha uma segurança maior nos nossos investimentos? E, gente, agora eu quero que vocês imaginem uma tabela dividida no meio. Renda variável e renda fixa. Investimentos de renda fixa são investimentos que você tem a previsibilidade da rentabilidade. Então, por exemplo, você coloca 10 mil reais e antes mesmo de você investir aquele dinheiro, você já sabe o quanto que ele vai render. Em 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então, renda fixa são investimentos que eles não vão ter uma rentabilidade tão grande, mas eles oferecem uma segurança gigantesca, uma previsibilidade muito mais assertiva. E, gente, agora passando para a renda variável.
Renda variável são fundos imobiliários, são ações. Então, essa parte do índice Bovespa está toda ligada à renda variável. E, gente, agora eu vou passar para a estratégia prática que realmente vai ser muito útil se você aplicar o que eu estou te falando aqui. A ideia é a seguinte: vamos supor que você tenha 40 mil reais para investir. A ideia, o ideal seria você colocar 20 mil em renda fixa e 20 mil em renda variável. Na renda fixa, em um mês, você botou 20 mil, vamos supor que tenha 20 mil e 20 reais. Rendeu 20 reais nesse primeiro mês. Aí você vai na renda variável e rendeu 5 mil reais. Teve um rendimento absurdo, muito bom, excelente. Rendeu 5 mil reais. Então agora você tem 25 mil aqui, 20 mil e 20 aqui. A ideia é a gente sempre alimentar esse equilíbrio. Então, se aqui está com 25 mil agora e aqui está com 20 mil e 20, a gente vai equilibrar novamente essa balança, porque agora aqui tem mais do que aqui. Então, eu vou tirar 2.500 daqui da renda variável e vou colocar na renda fixa. E dessa forma eu vou equilibrando meus investimentos. Então, antes eu tinha 20 mil em cada, agora eu tenho 22.500 em cada, entende? E é exatamente esse equilíbrio que a gente tem que manter. Agora eu vou passar para uma situação hipotética. Vamos supor, você tem os 22.500 de cada lado, e aí o Ibovespa ele despenque. O Ibovespa caiu pra caramba, foi para 12 mil sua renda variável. 12 mil, você tinha 22.500, foi para 12 mil. Na prática, o que a gente vai fazer? Normalmente as pessoas, que isso, tinha 22.500 aqui, perdi metade do investimento, eu vou tirar tudo, eu não vou mais entrar nesse risco não. E aí a galera vai e sai desse investimento de renda variável. Agora, usando essa estratégia que eu falei para você, o que aconteceria na prática? Você ia ter 22.500 aqui na renda fixa, 12.500 aqui na renda variável. Você ia ter que equilibrar essa balança. Então, você ia jogar, sei lá, uns 5 mil reais. 5 mil reais para cá, para renda variável. Então, na prática, é exatamente o contra-intuitivo que você está fazendo. Você está fazendo exatamente como o Warren Buffett faz. Tá caindo, o cara vai compra mais. Entende? Então, esse equilíbrio ele é essencial, porque em algum momento vai ter uma oportunidade excelente de investimento e, cara, se você cria essa balança, você tem patrimônio, você tem capital para poder investir quando realmente surgir essa oportunidade. Já deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você gostou desse estilo com dicas práticas de investimento. Deixa seu like se você tiver gostado, se inscreve no canal, tem muita coisa interessante por vir e eu te vejo na próxima.